Fulgêncio tira a vida de Gabino e Adela se vê obrigada a fugir. Álvaro fica frente a frente com Ângela e Samantha. E Yolanda pressiona Ângela para aceitar participar de todos os eventos de Aníbal. Álvaro descobre que o juiz não anulou seu casamento com Ângela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal atualizado de 13 a 17 de maio. Espero que seja tudo bem com vocês, sejam todos bem-vindos ao canal e desejo um final de semana abençoado para todos vocês. Ângela vai até o Hospital Vega falar com a chefe de enfermeiras, Nélida, com a desculpa de saber se saiu uma vaga de trabalho para ela. Nélida diz que ainda não, e Ângela diz que pelo menos elas podem conversar. Nélida diz que sim e pergunta a Ângela o que essa amiga que ela comentou tem a ver com Álvaro e Samantha. Ângela diz que a amiga conheceu Álvaro em um bar e lhe deu seu telefone, mas logo viu a notícia de que ele se casou. Nélida diz a Ângela que é verdade, que Álvaro e Samantha já namoravam há 5 meses e ficaram noivos há 1 mês e meio mais ou menos. Ângela pergunta por que uma moça tão importante se casaria com um empregado tão modesto quanto Álvaro. Nélida diz que Álvaro tem um cargo muito importante no hospital e ganha super bem. Ângela fica surpresa ao descobrir mais mentiras de Álvaro. Beatriz diz a Geraldo que não tem vontade de nada, que só quer se trancar no quarto. Geraldo faz o que pode para tentar animá-la. Ângela leva flores para Mirtes e diz que o filho dela a ajudou a entrar na faculdade. Mirtes diz a Ângela que Leonardo quer resolver todos os problemas do mundo, é um ingênuo. Ângela diz a ela que é enfermeira e pergunta se pode ajudá-la. Mirtes pede para ela ajudá-la a acomodar-se melhor. Ângela a ajuda. Leonardo se aproxima e fica observando as duas. Com a ajuda de Ângela, Mirtes consegue dormir. Leonardo fica impressionado por Ângela ter conseguido tranquilizar sua mãe. Luz conversa com a diretora e ela aceita Guigo de volta na escola. Leonardo diz para Ângela não se culpar pelo que o idiota do Álvaro lhe fez. Ângela diz que quer entender por que ele fez isso com ela. Leonardo diz que Ângela é muito forte, que vai sair dessa e algum dia vai encontrar um homem que a valorize. Logo, Leonardo fica estranho ao receber uma mensagem. Ângela nota e pergunta se aconteceu alguma coisa com ele. Leonardo diz que é uma mensagem de alma. Fulgêncio diz a Adélia que só conseguirá o táxi para levarem Gabino na clínica no dia seguinte. Adélia diz a Fulgêncio que precisa ir à casa de uma amiga pegar o dinheiro que ela arrecadou para comprar os remédios de Gabino e pede para ele ficar um pouco com o marido. Ao ficar sozinho com Gabino, Fulgêncio diz que ele já não tem remédio e começa a sufocá-lo com o travesseiro. Os agentes chegam à casa de Geraldo à procura de Álvaro e dizem que ele precisa prestar uma declaração sobre crime de bigamia e que ele foi denunciado por Ângela Gutierrez. Geraldo fica pasmo. Adélia volta para casa e encontra Fulgêncio sufocando Gabino. Desesperada, ela diz que Fulgêncio matou seu Gabino. Monstro, Fulgêncio diz que o seu compadre estava muito mal, já não tinha mais remédio e ele só o ajudou. Adélia chama Fulgêncio de maldito assassino e parte para cima dele. Fulgêncio ameaça Adélia. Ele jura que ela fará companhia a Gabino se disser uma palavra sobre aquilo. Fulgêncio diz a Adélia que com ele nada faltará a ela e tenta agarrá-la à força. Adélia morde o lábio dele e sai correndo pedindo ajuda. Chocado, Geraldo não consegue acreditar no que os policiais disseram sobre Álvaro. Os policiais deixam com Geraldo uma cópia da ordem de intimação para Álvaro. Leonardo diz a Ângela que Alma lhe mandou mensagem para dizer que sentia muito o que havia acontecido com a mãe dele e lhe desejando o melhor. Ângela pergunta se Alma sempre manda mensagens para ele. Leonardo diz que não, que é a primeira vez que ela faz isso desde que eles terminaram. Ângela diz para Leonardo responder-lhe e agradecê-la. Leonardo diz que talvez mais tarde. Pura conta para a Luz que Abel e Pablo apostaram para ver quem seria o primeiro a lhe dar um beijo. Guigo diz que com a mãe dele eles não vão se meter e bate neles. Beatriz diz a Geraldo que talvez o caso sobre Álvaro seja um erro. Geraldo diz que espera que seja, porque senão ele vai pagar por isso. Geraldo diz que essa mulher pode ser a que apareceu na igreja gritando. Adélia corre pela mata, fugindo de Fulgêncio, que está a perseguindo. Sandro chega à cafeteria do hospital e Leonardo apresenta a Ângela e o pai. Sandro diz a Ângela, então é você que está roubando os sonhos do meu filho. Ângela fica sem graça. Leonardo repreende o pai.
Sandro pede desculpas, diz a Ângela que não quis ser indiscreto, mas que Léo anda há muitos dias flutuando nas nuvens e ele queria conhecer a culpada por isso. A viu e pensou que era ela. Ângela agradece Sandro, mas diz que quem está fazendo o filho dele ficar assim é a Alma, a sua ex. Adélia torce o tornozelo. Geraldo envia uma mensagem para Samantha dizendo que Álvaro e ela precisam voltar com urgência, que as autoridades foram procurar Álvaro e há uma denúncia contra ele de uma tal de Ângela Gutierrez. Geraldo diz que dará detalhes quando eles chegarem e manda eles voltarem imediatamente. Samantha pergunta a Álvaro o que é aquilo e mostra a mensagem para ele. Dário vê a Ângela no hospital. Álvaro diz a Samantha que não sabe o que aquela mulher inventou. Furiosa, Samantha diz que deve ter sido algo muito grave para as autoridades irem procurar por ele, e eles vão voltar agora mesmo para o México. Abel e Pablo pedem desculpas a Luz pelo que fizeram. Decepcionada, Luz dá um belo sermão neles. Fulgêncio encontra Adélia e diz que se ela não voltar com ele, ele vai dizer a todos que foi ela quem matou Gabino. Porco imundo, Fulgêncio pergunta o que Adélia prefere, se passar o resto da vida na cadeia ou nos braços dele, e começa a agarrá-la à força novamente. Adélia consegue pegar uma garrafa, a quebra na cabeça dele e sai correndo, o deixando desmaiado. Magoada com a atitude de Pablo e Abel, Luz diz a eles e Dona Pura que acha que é melhor encontrar outro lugar para viver. Pura diz aos netos que aquilo é para que eles aprendam a respeitar as mulheres. Desolado, Leonardo assina o termo autorizando que amputem a perna de sua mãe, já que ela não está respondendo ao tratamento. Ângela se oferece para levar o termo para ele em um dos escritórios do hospital. Leonardo chora e Ângela o consola. Dona Pura diz à Luz que Abel e Pablo estão muito arrependidos do que fizeram com ela e consegue convencê-la a continuar morando com eles. Pura confessa à Luz que a quer por perto e diz que espera que algum dia ela acabe se apaixonando por um dos seus netos. Álvaro liga para Dário do banheiro do aeroporto, avisa que está voltando para o México, que Ângela o denunciou e Geraldo e Beatriz já sabem de tudo. Ele pede para Dário falar com seu advogado, não com o de Geraldo. Quando Dário está saindo de sua sala, ele vê Ângela e em pensamento diz: se você vai cair, Álvaro, tem que ser agora. Ângela fica nervosa ao ver Dário, pois o reconhece. Dário pede para ela não fazer um escândalo e a leva para o seu escritório. Ângela acusa Dário de ser cúmplice de Álvaro. Dário a chama de Angelinha, diz para ela voltar para o seu povoado e aceitar que Álvaro nunca a levou a sério. Ângela dá uma bofetada nele, diz que não aceita que ele fale assim com ela e pergunta onde o amigo dele está, que não dá a cara. Dário diz que Álvaro está em Costa Rica na sua lua de mel, mas chegará naquela noite. Ângela diz que Álvaro tem que responder pelo que fez e sai da sala dele. Ângela liga para sua advogada e conta que Álvaro chegará naquela noite. Fulgêncio denuncia Adélia pela morte de Gabino. Ele diz ao policial que a viu sufocando seu compadre com o travesseiro. Ângela conta para Ed como foi a sua conversa com Dário e diz que ele lhe disse algo que a fez pensar que talvez ele tenha razão e ela não tem nada para continuar fazendo na cidade do México, que deveria voltar para a Real do Mar. Ed diz que Ângela não pode estar falando sério depois de ter lutado tanto e que ela não pode escutar os conselhos de um homem que é pau-mandado do maior desgraçado do mundo. Adélia vai falar com sua amiga, que avisa que a estão procurando porque disseram que ela matou Gabino. Adélia conta para a amiga que foi Fulgêncio quem matou Gabino e diz que ele queria se aproveitar dela. Martina dá dinheiro para Adélia e manda ela ir embora de São Jacinto e não voltar, porque senão vão prendê-la, pois Fulgêncio é cunhado do comandante da polícia. Mirtz é levada para a sala de cirurgia. Ângela apoia Leonardo. Enquanto isso, Adélia tenta fugir de São Jacinto. Leonardo se lamenta pelo tratamento da mãe não ter funcionado e diz a Ângela que pensou que poderia fazer algo como médico. Ângela diz para Leonardo não se torturar, que sabe a dor que ele sente e quer que ele saiba que ela está ali, como ele sempre esteve para ela e vai estar cada vez que ele precise. Leonardo diz a Ângela: como pode ser que esteja me passando o pior e o melhor ao mesmo tempo? Leonardo diz que sabe que ela o entende perfeitamente e os dois quase se beijam. Mas eles são interrompidos por Alma, que chega nesse momento. Leonardo fica surpreso ao vê-la e pergunta o que ela está fazendo ali. Alma diz que sente muito e o abraça.
Alma diz a Leonardo que ela e a mãe dele continuam se gostando muito. Elas sempre se falam. Então ela ligou na casa dele, ficou sabendo o que aconteceu e foi direto para lá. Snob, Alma olha com desdém para Ângela e pergunta a Leonardo se os interrompeu. Leonardo as apresenta. Ângela estende a sua mão para cumprimentar a Alma, mas ela não segura a mão dela, é fria e pergunta se os dois são namorados. Ângela diz que não, que eles são só amigos. Álvaro é detido no aeroporto pelo crime de bigamia. Samantha fica surpresa ao saber do que se trata a acusação contra Álvaro. Álvaro jura a ela que é inocente e é levado pelos policiais. O perito diz ao policial, cunhado de Fulgêncio, que chama sua atenção que uma mulher tenha tido força para asfixiar Gabino. O policial diz que se Gabino estava muito fraco, ele não pôde lutar para se defender. Na delegacia, Geraldo e Dário esperam por notícias de Álvaro. Geraldo pede para Dário fazer o trabalho de Álvaro enquanto ele estiver detido. Dário diz que Geraldo conta com ele. Aníbal liga para Ângela e exige que ela vá trabalhar. Ele diz que um cliente quer que ela o acompanhe a um coquetel para a apresentação de uma marca de queijos. Aníbal tenta pressioná-la, dizendo que se ela não for, ele terá que cobrá-la pelo empréstimo que ele fez. Ângela diz que Aníbal também tem que entender que ela tem suas ocupações. Não vai estar disponível a hora que ele quiser ou os seus clientes, que precisam avisá-la com antecedência. Ela está no hospital e não pode ir. Como Ângela não cede, Aníbal diz que dessa vez vai deixar passar, mas avisa que será a última. Geraldo pede ao advogado de Álvaro a absoluta discrição. Ele diz que vai evitar a todo custo que aquilo se converta em um escândalo. Geraldo diz que é bom para Álvaro que aquilo se esclareça, porque se chegar a ser verdade, ele o deixará preso ali para sempre, porque ninguém zomba de Samantha. Beatriz tenta acalmar Samantha. Preocupada com sua imagem, Samantha pesquisa para saber se não saiu nada nas redes sociais sobre o caso de Álvaro e manda Oscar investigar Ângela. Alma pergunta a Leonardo se ele não gostou de vê-la depois de tanto tempo. Leonardo diz que sim, que fica feliz por ver que ela está bem e que ainda se preocupa com a mãe dele. Alma diz que eles continuam sendo parte de sua família e ela não podia deixar de ir. Álvaro conta para o seu advogado a verdade sobre o seu casamento com Ângela, mas diz que pagou o juiz para cancelá-lo. Sandro pede para Ângela acompanhar Leonardo naquele momento, não deixá-lo só. Ele diz que não é uma boa companhia para o filho, e Alma, muito menos. Álvaro conta para Nestor o nome do juiz que fez seu casamento com Ângela e manda ele investigá-lo. Álvaro pede para o advogado tirá-lo dali e ajudá-lo a ficar bem com os Vegas, que o pagará muito bem. Ângela chega na cafeteria do hospital e fica observando Leonardo e Alma à distância. Alma diz a Leonardo que nunca deixou de pensar nele, que não deu por terminada a relação deles e que foi ali porque queria vê-lo. Alma diz a Leonardo que é verdade que para ela Mirtz é uma segunda mãe, mas era ele quem ela precisava realmente ver. Leonardo pergunta para quê, se para deixá-lo em pedaços novamente. Ele diz que não entende, que ela foi embora, cancelou o casamento, o deixou sem pensar nele e agora volta como se não tivesse acontecido nada. Leonardo diz que não é um brinquedo dela. Alma diz que foi vê-lo para pedir de todo o coração que ele a perdoe. Leonardo diz que aquele não é o lugar nem o momento. Já não existe mais eles dois e foi ela quem se encarregou disso. Ângela vai saindo depois de pegar um café e, distraída ao estar olhando para Leonardo e Alma, ela acaba esbarrando no garçom. Imediatamente, Leonardo deixa a Alma e vai até Ângela para ajudá-la. A Adela dorme em uma praia e sonha com Ângela, sua mãe, e o dia em que sofreu o acidente. Alma fica sós com Ângela e se faz de boazinha para tentar afastá-la de Leonardo. Ela diz que Ângela não precisa se preocupar com ele, que a cirurgia de Mirtz vai demorar e ela pode ir embora porque só a família ficará no hospital. Ângela diz que sabe, mas que vai apoiar Leonardo. Alma diz que Ângela não precisa se preocupar, que já chegou e vai acompanhar Leonardo e ao seu sogro. Ângela agradece a Alma, mas diz que prefere ficar, pois Leonardo tem se comportado muito bem com ela e ela não pode falhar com ele, agora que ele precisa dela. Álvaro passa a noite na cadeia. No dia seguinte, Nancy avisa Ângela sobre a prisão de Álvaro e a audiência de custódia. Ângela diz a Sandro que precisa resolver algo importante e pede para ele avisar Leonardo.
Félix vai atrás de Luz, diz que foi recordar a oferta que fez a ela e espera que ela aceite numa boa. Luz manda ele engolir a sua oferta e diz que jamais voltará a ficar com ele. Yolanda vai até a casa de Mirtes atrás de dinheiro e fica sabendo do acidente que ela sofreu. Leonardo liga no telefone de Júlio, mas não consegue falar com ele. Nesse momento, Júlio está sendo transferido de hospital e a esposa dele joga o chip do seu celular fora. Fulgêncio fala para todos no povoado que a Adela matou seu compadre. Ângela e Samantha se encontram no juizado. Elas ficam surpresas ao se verem, mas não conversam. Mirtes acorda e se desespera ao ver que sua perna foi amputada. O depoimento de Álvaro começa. Leonardo diz à mãe que eles não tiveram alternativa, tinham que salvar a vida dela. Alma diz a Mirtes que sente muito, que ela conta com ela e que vai ajudá-la. Sandro tenta falar, mas Mirtes, furiosa, diz a ele: sai daqui, infeliz, você é o culpado de tudo isso, eu não quero voltar a te ver em toda a minha vida, tomara que morra, maldito. Álvaro confirma para o juiz que conhece Ângela, pede perdão a ela e Samantha pelo que fez e diz que sabe perfeitamente que a sua vida não será suficiente para se arrepender do que fez. Samantha pergunta a Álvaro se Ângela o pressionou para se casar com ela. Ângela diz que claro que não fez isso. Álvaro diz ao juiz que ele é o único culpado por tudo e que assume as consequências. O advogado de Álvaro pede ao juiz que ele fique livre. O juiz nega e manda os advogados ficarem atentos às próximas datas, que provavelmente os chamarão para declarar. Ângela diz a Álvaro que ele jogou seu amor fora com toda aquela baixeza e que não sabe como pôde ser tão cega para se apaixonar por um lixo como ele. Samantha diz a Álvaro que não vai lhe dar o gosto de vê-la chorar, que ali será ele quem vai chorar e a vida não lhe será suficiente para pagá-la por aquela humilhação. Álvaro não diz uma só palavra a elas e é levado de volta para a cela. Samantha vai atrás de Ângela e diz que elas têm muito para conversar. Ângela diz que ela tem razão, mas que é melhor depois. Nancy diz que Samantha já escutou a sua cliente, entrega seu cartão para ela e vai embora com Ângela. Sandro insiste em permanecer perto de Mirtes. Descontrolada, Mirtes manda ele sair dali e diz que quer morrer. O médico tenta acalmá-la. Cansada, Adela pede forças a Deus e para que ele guie os seus passos para encontrar a menina dos seus sonhos. Samantha agradece o apoio dos pais. Diz que eles devem aceitar que aquilo aconteceu e decidir qual será o próximo passo a seguir. Geraldo diz que obviamente será ela se divorciar daquele indivíduo. Samantha diz aos pais que não precisa se divorciar, pois o advogado lhe explicou que o seu casamento com Álvaro é nulo. Diante da lei nunca foi válido porque ele se casou primeiro com a tal de Ângela. Beatriz diz que o mal é que a filha continua casada com Álvaro pela igreja. Geraldo chama Álvaro de desgraçado, diz que vai tirar absolutamente tudo dele e ele apodrecerá na prisão. Samantha diz ao pai que eles não podem agir sem pensar. Ela não pode permitir que todos fiquem sabendo a tonta que ela foi. Samantha diz que primeiro falará com Álvaro e depois com Ângela para saber como tudo aconteceu. Leonardo liga para Ângela e pergunta como foi na audiência. Ângela diz que é uma história muito longa para eles falarem por telefone. Leonardo diz para ela se cuidar, principalmente desse coração lindo que tem, porque o idiota que o machucou não sabe o que perdeu. Pablo diz a Samantha que Luz e ele já sabem do que aconteceu. Grosseira, Samantha diz para eles não dizerem nenhuma palavra se não quiserem ir para a rua. O advogado diz a Álvaro que ele precisa conseguir o perdão de Ângela, ou então ficará de 2 a 5 anos preso. Álvaro garante ao advogado que conseguirá o perdão de Ângela e o dinheiro de Samantha também. Na faculdade, Ed diz a Ângela que fica feliz que ela tenha decidido a seguir em frente. Ângela diz que não pode se dar por vencida, pois sua gente em Real do Mar espera muito dela. Yolanda cobra o aluguel de Ângela e também o dinheiro que lhe emprestou para fazer o exame da faculdade. Yolanda diz para Ângela aceitar todos os eventos que Aníbal lhe pedir para fazer, pois assim terá dinheiro para pagá-la e a ele também pelo empréstimo. Samantha vai ver Álvaro, lhe cobra explicações e diz que não entende por que ele fez algo assim, se tinha a vida perfeita ao seu lado. Ela diz que quer saber por que ele a enganou e pergunta se ele está apaixonado por Ângela. Mirtes diz a Alma que ninguém a entende, que aquilo é um pesadelo.
Alma diz para Mirtes ficar tranquila, que está ali e não se moverá do seu lado. Álvaro diz a Samantha que não chamaria de amor o que aconteceu com Ângela. Ele pensou que era, mas na verdade ela o deslumbrou. Samantha pergunta se foi Ângela quem se apaixonou por ele. Álvaro diz que sim e que foi ela quem quis se casar com ele de imediato. Álvaro faz Samantha acreditar que Ângela estava com ele porque sabia que ele trabalhava no consórcio Vega. Álvaro diz a Samantha que desde o começo Ângela pediu para ele arrumar trabalho para ela e que pagasse por sua carreira. Ele diz a Samantha que voltou, que deixou Ângela porque não podia renunciar a ela. Mas logo, Ângela voltou para a cidade para exigir que ele a ajudasse. Samantha diz que Ângela o envolveu para deixar de ser pobre e que jamais pensou que ele fosse tão estúpido. Ângela conta para Luz que Yolanda a cobrou. Diz que ainda deve a Aníbal e ainda que não queira, terá que continuar fazendo aquele maldito trabalho. Yolanda está atrás da porta escutando a conversa delas e se alegra com o que ouve. Samantha dá dinheiro para o policial para conseguir entrar na cela de Álvaro. Mirtes diz a Alma que precisa dela ao seu lado e a convida para ficar em sua casa. Fraca, a dela caminha pela praia e desmaia. Geraldo vai atrás de Ângela e diz que eles têm muitas coisas para esclarecerem. Álvaro diz a Samantha que a única coisa que sabe é que quando voltou para a cidade, a viu e se deu conta da estupidez que havia cometido, porque a vida dele e o seu amor verdadeiro são somente para ela. Álvaro tenta manipular Samantha, usando o medo que ela tem de ficar falada na internet, do escândalo que seria se todos soubessem do seu casamento. Leonardo entra em seu quarto, se prepara para tomar banho e se surpreende quando a Alma sai do banheiro. Álvaro diz a Samantha que a solução para que ela não passe pelo ridículo novamente nas redes sociais é que eles continuem juntos, casados como um casal feliz, perfeito. E Ângela seria somente a mulher que se meteu entre os dois e está manipulando as coisas para ganhar dinheiro. Ave Maria, que nojo desse Álvaro cretino, esse cabeção nojento ordinário. Leonardo pergunta o que a Alma está fazendo em seu quarto. A Alma diz que Eunice disse que ela poderia se banhar ali até que arrumassem o quarto que ela vai ficar. Leonardo fica irritado ao saber que a mãe pediu para a Alma ficar na casa deles. Samantha diz a Álvaro que não pode acreditar que depois do que ele lhe fez, ainda tem o descaramento de pedir para eles continuarem juntos. Álvaro se aproxima dela, diz que a ama e manda ela dizer olhando em seus olhos que não sente nada por ele. Álvaro diz que se não a amasse, não teria se casado com ela pela igreja. Ele diz para ela pensar, e quando ele se divorciar de Ângela, eles podem se casar. Leonardo pede desculpas à Alma, diz que ela o pegou de surpresa e ele não é ninguém para pedir para ela ir embora. A Alma diz que não quer ser um estorvo para ele. Leonardo diz que aquela casa é de seus pais e pede para que ela fique pela mãe dele, já que foi ela quem pediu para ela ficar. Ângela conta para Geraldo a sua história com Álvaro. Geraldo diz que Álvaro é um lixo de homem. Geraldo diz a Ângela que a culpa não é dela e nem da filha dele. Como elas podiam imaginar que haveria alguém capaz de cometer semelhante baixeza com as duas? Ele agradece por ter lhe contado tudo. Álvaro diz a Samantha que ela manipula o pai como quer e ele sabe perfeitamente como é importante para ela cuidar da sua imagem. Samantha diz que Álvaro é uma víbora e que está fazendo aquilo por ele mesmo e não por ela. Álvaro diz que Samantha está errada, que não vai negar que aquilo o beneficia, mas a verdade é que ele não quer prejudicá-la mais. Álvaro diz que se ela aceitar, ele vai demonstrar que Ângela já ficou para trás e a única coisa que ele quer é passar toda a sua vida com ela. Boba, Samantha diz que vai pensar e vai embora. Álvaro então enxuga suas lágrimas de crocodilo. Luz chega para sua audiência com Félix. O advogado de Félix pressiona Nancy para fazer com que Luz aceite a proposta que Félix lhe fez. Nancy diz ao advogado que não se negocia a dignidade de uma mulher e deixa claro que não vão aceitar a proposta dele. Adela acorda na casa de uma desconhecida. Ângela vai apoiar Luz. Ela diz à amiga e advogada que Geraldo é um bom homem, contou tudo para ele e ele lhe disse que Álvaro também os enganou. Nancy diz a Ângela que Samantha ligou e quer conversar com ela. Luz avisa a Ângela que Samantha não é igual ao pai, tem outro caráter. Ângela diz que Samantha deve estar destroçada e que acredita que elas, como mulheres, devem se unir.
Félix manda o seu advogado investigar Ângela. Passiflora diz que a Adela está em sua casa e pergunta quem ela é. Adela diz o seu nome e que não sabe de mais nada. Álvaro diz ao seu advogado que tem que conseguir o perdão de Ângela e para isso precisa vê-la. Nestor mostra para Álvaro o áudio do juiz negando que conheça algum Álvaro Villa-Lobos, dizendo que nunca recebeu dinheiro de ninguém e que se o advogado voltar a procurá-lo, ele tomará medidas legais. Álvaro fica furioso ao saber que o juiz lhe passou a perna e não anulou seu casamento com Ângela. Leonardo diz à mãe que ela precisará de uma enfermeira que a ajude. Mirtes diz a ele que sabe e que pensou na moça que a ajudou com os exercícios de respiração. Leonardo diz que Ângela é uma ótima enfermeira e Mirtes manda ele contratá-la então. Mirtes diz ao filho que não quer Sandro na casa e que vai iniciar os trâmites do divórcio. Álvaro diz a Nestor que tem um plano e precisa falar com Ângela o quanto antes. Ele diz que terá que jogar uma carta que não queria usar. Samantha diz a Oscar que Ângela é uma aproveitadora. Ela disse que não sabe se acreditou em Álvaro, mas ele disse que Ângela insistiu para se casar com ele para que pagasse por sua carreira. Ângela liga para Padre Marcos, pede a ajuda dele para vender a casa de sua avó e conta tudo o que Álvaro fez. Padre Marcos fica chocado, mas lhe dá todo o apoio. Samantha diz a Oscar que andou pensando e tem lógica o que Álvaro lhe disse. Ângela o envolveu para deixar de ser pobre. Leonardo liga para Ângela e diz que quer lhe fazer uma proposta, mas tem que ser pessoalmente. Luz diz para a amiga resolver as suas coisas. Dário diz a Álvaro que vai continuar o ajudando, mas na frente do senhor Geraldo tem que fingir que não sabe de nada. Álvaro diz a Dário que se tudo sair como está planejando, em pouco tempo estará livre e conservando todos os seus privilégios no Grupo Vega. Álvaro explica para Dário o que ele terá que fazer para convencer Ângela a ir vê-lo. Samantha diz a Oscar que não quer deixar Álvaro porque se apaixonou por ele, mas ele a humilhou e isso não vai ficar assim. Samantha pergunta se Oscar acha que funcionaria o que Álvaro propôs a ela. Oscar diz que sim, que Álvaro é um demônio e um anjo ao mesmo tempo. Pode funcionar e a culpada de tudo terminará sendo Ângela. A audiência de Luz e Félix começa. O advogado de Félix diz ao juiz que Guigo corre perigo ao lado da mãe, pois ela o explora e o obriga a pedir esmola. Luz se exalta e diz que isso é mentira. O advogado mostra para o juiz uma foto de Guigo com o olho machucado do dia em que ele brigou na escola. Ele diz que Luz separou seu cliente do filho só para levá-lo à miséria e à dor, e que Félix quer a guarda definitiva do menino. Samantha diz à mãe que a tal de Ângela é uma aproveitadora e enganou Álvaro. Geraldo escuta o que Samantha disse. Diz que Ângela não lhe deu essa impressão e que falou com Ângela porque queria escutar da boca dela o que aconteceu. E ela também foi enganada por aquele idiota. Samantha diz que o pai é um ingênuo, que Oscar lhe disse que Ângela tinha bloqueado em suas redes sociais e se ela sabia da sua existência, porque esperou Álvaro se casar para fazer um show. Samantha pergunta se o pai não se dá conta de que Ângela quer dinheiro. Geraldo diz a Samantha que quem enganou foi o desgraçado do Álvaro e não a Ângela. Samantha diz aos pais que não desculpa Álvaro, mas a tal Ângela não é uma vítima inocente e ela vai continuar ao lado dele, vai lutar por seu casamento, eles gostando ou não, e doa a quem doer. O juiz não aceita as provas de que Luz era agredida por Félix e dá a guarda do filho para ele. Luz se desespera e implora ao juiz para não tirar o seu filho. O juiz informa a Álvaro que ele será transferido para o presídio em 24 horas. Leonardo diz a Ângela que a mãe dele a quer como sua enfermeira. Leonardo diz que se ela aceitar o trabalho, terá que se mudar para a casa dele. O juiz diz a Luz que ela tem o prazo de 24 horas para entregar o filho ao pai. Nancy tenta acalmar Luz e diz a Félix e ao seu advogado que aquilo ainda não terminou. Elas continuarão lutando. Ângela aceita trabalhar com a mãe de Leonardo. Ele diz que ela terá que deixar o trabalho que faz à noite. Ângela diz que não pode porque tem uma dívida. Leonardo diz que pode emprestar dinheiro para ela para que não continue nesse trabalho. Ângela diz que não pode aceitar, pois ele já tem feito muito por ela. Ângela explica a Leonardo o tipo de trabalho que faz, mas diz que quer deixá-lo. Assim que cumprir com alguns compromissos, vai renunciar. Álvaro manda Nestor ligar para Dário e mandar ele agir rápido sobre o que o encarregou.
Geraldo fica furioso com a decisão de Samantha. Diz que é mais um dos seus caprichos e que Álvaro a enganou. Samantha diz ao pai que o único enganado foi Álvaro, que a tal Ângela usou. Samantha jura ao pai que nunca mais voltará a falar com ele se ele não apoiá-la. Geraldo diz para ela fazer o que decidir, mas que não conta com ele para seguir o seu teatro. Ele não vai permitir. Geraldo sai nervoso, deixando Samantha e Beatriz sozinhas. Samantha tenta manipular a mãe para fazer com que Geraldo fique do seu lado. Ela diz à mãe que perderá o amor da sua vida e eles. Beatriz diz que não, que eles sempre vão estar com ela. Samantha diz que aquele é o momento para lhe demonstrarem, pois o apoio dela e do pai são o mais importante para ela. Nancy conta para Ângela o que aconteceu na audiência de Luz. Ângela fica indignada, mas diz a Luz que ela e a advogada vão ajudá-la a lutar contra Félix. Luz as agradece, diz que não sabe como, mas que sabe que vai seguir em frente. À noite, Leonardo liga para Ângela para saber como ela está. Ângela o agradece por se preocupar com ela, por estar por perto, e diz que ele é como seu anjo da guarda. Beatriz diz a Geraldo que entende Samantha, que ela está passando por um inferno e tem medo de sofrer outra vez com o escândalo. Ela diz que Samantha está convencida de que Álvaro foi enganado por essa mulher. Geraldo diz a Beatriz que falou com Ângela e se ela a conhecesse, veria que ela não é esse tipo de pessoa. Beatriz diz que nisso concorda com Samantha. Eles não conhecem Ângela e há mulheres que são muito astutas. Samantha diz a Oscar que se o pai não apoiá-la, as coisas não vão funcionar e que tudo o que está fazendo é para que as pessoas não a comam viva. Ela diz que só vai fingir que perdoou Álvaro, mas vai se vingar dele. Pode demorar, mas vai. Samantha diz que fará com que Álvaro se arrependa pelo que fez a ela cada minuto da sua vida. Leonardo diz ao pai que a mãe quer se separar dele o quanto antes e não o quer vivendo na casa. Ângela escuta Lili falando com Aníbal por telefone. Ela dizendo que não quer sair com o cliente, pois não se sente segura, e perguntando se ele vai obrigá-la. Ângela pergunta a Lili quem é o cliente, com quem ela não se sente segura. Lili diz que o que quis dizer é que não está segura se vão lhe pagar pelo evento, mas que está tudo bem. Ângela fica desconfiada. Leonardo e Ângela trocam mensagens. Ele diz que está feliz por ela ter aceitado o trabalho. Ângela o agradece pela oportunidade e diz que não vai decepcioná-lo. No dia seguinte, Leonardo está dando sua aula na faculdade quando Alma chega. Ele pede licença aos alunos e vai falar com ela. A Alma diz que foi assistir a aula dele. Leonardo fica surpreso e Ângela os observa com ciúmes.